Eu fiquei com o trabalho com a parte de irrigação por aspersão em malha. Na disciplina de irrigação e drenagem, eu sou o aluno do Maciel e a disciplina é ministrada pela professora Vanessa Gra. Aqui na introdução, eu quis abordar a água como um todo, iniciando que a água é um elemento essencial à vida. Por quê? Porque ela é responsável pelo desenvolvimento de diversas atividades humanas, geração de energia, abastecimento, seja ele doméstico ou industrial, turismo, recreação, piscicultura, aquicultura, pesca esportiva, condução de esgoto, solvente, inúmeras atividades. As civilizações, desde os tempos antigos, foram desenvolvidas ao redor da água. As casas rurais são feitas ao redor de alguma bacia. A água não só é um elemento vital, como ela é economia. Porque podemos perceber que cidades ricas em água e terras férteis são cidades que têm um capital mais forte. Um exemplo nosso aqui é o Nordeste, que não tem abundância de água, menos chuva, então já é um estado mais pobre, uma região mais pobre. E dito isso, o Brasil é um país privilegiado, porque cerca de 12 a 16% das águas doces do mundo estão concentradas aqui. Nós temos muitos aquíferos e principalmente aqui na nossa região centro-oeste, é uma região muito rica em água. Dos 100% de água doce que o país tem, 70% é consumido pela agricultura. Boa parte dessa água é na forma de irrigação. Você tem um alto gasto com irrigação, porém você tem um incremento de produtividade, porque permite você fazer uma safra ou mais, ou a safra que você fizer com irrigação, ela tende a ser uma safra mais cheia, porque ela não está livre das oscilações de chuva que nós temos aqui, dessa irregularidade. Os custos com a irrigação ainda são elevados. Só que à medida que o preço da oferta aumenta, você tende a evoluir e está incrementando tecnologia nesse sistema de irrigação para proporcionar uma maior eficiência, se comparado com os sistemas tradicionais. Quando eu vou iniciar um processo de instalação do processo de irrigação, eu tenho alguns dados que são vitais para o início do processo. Né? Eu tenho que ter minha vazão mínima disponível, minha evapotranspiração de referência, meu déficit hídrico, seja ele mensal, semanal, diário. Eu tenho que ter a área máxima irrigável, que ela depende da vazão mínima. Eu tenho que saber ter o tamanho da área do meu projeto, ter isso mensurado, o tipo de solo, em questão de relação textura, armazenamento de água, porque o solo seria mais argiloso, seria mais arenoso, que aí, dependendo dessa textura, vai interferir no manejo da irrigação, que cultura que eu vou estar utilizando. Falando aqui de irrigação por aspersão, ele é um sistema que utiliza esses emissores aqui, chamados aspersores, que distribuem a água às plantas na forma de chuva artificial. Então eles simulam a chuva, porque a água vem de cima para baixo na forma dessas gotículas, diferente da irrigação por gotejamento, que já chega diretamente no solo. A pressão obtida pela água se dá por meio de motobombas, seja ela movida por diesel ou elétrica, e em alguns casos também é proveniente da diferença de nível do terreno, por queda natural. Né? Falando das vantagens aqui da irrigação por aspersão, primeiro ela apresenta uma flexibilidade na taxa de aplicação de água. Então, você tem uma facilidade em adaptar a capacidade de infiltração da água no solo, de adaptar em relação à fase de desenvolvimento da cultura. Você tem essa flexibilidade, essa facilidade de adequar de acordo com o estágio que você está trabalhando. Possibilita a automação e aplicação de produtos químicos e fertilizantes. Então, tem como você fazer uma fertilização, uma quimigação. Então, você mata dois coelhos numa cajadada só. Você faz uma operação só. Assim, você realiza duas operações em uma. Apresenta boa uniformidade de aplicação, aliada a uma alta eficiência de distribuição de água. Isso lembrando, se o sistema for bem dimensionado e bem manejado. Caso contrário, você não terá essa boa uniformidade e nem essa alta eficiência de distribuição. Favorece um melhor aproveitamento do terreno, você dispensa o uso de canais de fluxo para conduzir água, possibilita menor perda de água na evaporação e infiltração,
devido ao transporte de águas em tubulações, isso em relação à irrigação por superfície. Tem o menor risco de entupimentos também. Por quê? Porque no momento da escolha das pessoas, você pode escolher um que tem um diâmetro da bitola maior, que vai fazer vai diminuir o entupimento, porque você não carrega só água, você carrega sais, impurezas, e isso pode causar entupimento. Então você já pode, no momento da compra, escolher um que seja do diâmetro maior para não acontecer isso. A desvantagem pode causar erosão do solo. Isso depende muito da declividade que está instalado, depende da quantidade de cobertura do solo, onde está instalado o sistema de irrigação. Depende de N fatores. E também se a irrigação está sendo bem manejada, você não está jogando água demais. Exige bombeamento para atingir a pressão de serviço, ou seja, então você tem gasto de energia, você vai ter que puxar aquela água. Propicia uma evaporação mais intensa, e isso pode ser reduzido com irrigação noturna, porque à noite tem menos vento e as temperaturas são melhores. Se você fizer uma aplicação de defensivos na área e depois irrigar, você vai lavar esses defensivos. Então você tem que se atentar a isso, ou seja, mais uma parte do manejo da irrigação. Considera-se que o custo é bastante elevado da irrigação, porque a maioria dos produtores, principalmente agropecuaristas, não estão acostumados a fazer investimentos mais altos. Eles aplicam tão pouco capital na atividade deles, por isso que eles reclamam que na maioria das vezes não é rentável, que como a irrigação tem seu custo aí meio salgado, eles vão ver isso aí e fica doido, já pulou lá em cima, né? Por quê? Porque já não mexe com fazenda tem 20 anos e não está acostumado a investir para poder ganhar dinheiro. Pode entupir os aspersores, é a coisa que acontece. Impacto das gotas nas flores e frutos. Pode propagar doenças, prejudicar a polinização e queda de flores e frutos. Ou seja, se a planta que você tiver cultivando florescendo, você jogar irrigação em cima e ela estiver muito forte, pode dar uma lavada ali no pólen, pode atrapalhar a ação dos polinizadores. O entupimento desses aspersores pode ser minimizado por uso de filtros. Chuvas desuniformes, por quê? Por conta da ventania. Então você tem que se atentar a um horário que não está ventando bastante, senão vai acontecer aquela mesma deriva, praticamente semelhante àquela deriva de pulverização, de aplicação de defesa. Aqui no Brasil ela começou em Minas, principalmente por pequenos produtores que utilizavam para irrigação de pastagem, irrigação de cana, capineiras com capim-elefante, mas para a produção de alimento para o gado. E ela foi bastante atrativa porque ela era mais barata e assim seduziu o produtor, né? Possui algumas diferenças de dimensionamento se comparado à aspersão convencional. Algumas diferenças nós vamos mostrar aqui mais para frente. Possibilita trabalhar em aclives muito elevados de terreno. Então dá para você trabalhar com esse sistema se você não tiver áreas muito planas. E é mais adotado em pequenas áreas por conta da facilidade. Você vai ter que dimensionar muitas tubulações e enterrar e tal. E gasta energia. Então, quanto menor a área, menor os custos. Aqui eu tenho uma das diferenças aqui entre o sistema convencional e o sistema em malhas. A fonte de água mesmo, aqui eu tenho a localização das bombas, tenho a linha mestra. Aqui no método convencional, todos os aspersores se encontram juntos aqui dessa linha lateral. Enquanto que no sistema de malha, há um aspersor para cada anel de tubo, por isso que recebe o nome de malha. Nesse sistema de cultivo aqui, ele é dividido em canaletas e as linhas de irrigação são os tubos de PVC que, consequentemente, têm um menor diâmetro. Eles são colocados enterrados e possuem durabilidade até 30 anos, ou seja, é um investimento que você vai fazer que pode durar até 30 anos. Você pega o que você gastou e condensa aí dentro desses 30 anos, vai ver se não compensa você instalar um sistema de irrigação. E todo o sistema ele é pressurizado por conta da bomba, né? Fazendo com que a água entre pelos dois lados da canalização e, consequentemente, o tamanho da tubulação e o tamanho da bomba torna-se reduzido, economizando mais dinheiro, porque bomba e tubulação é caro. Se
dessa pressão aqui vindo dos dois lados, ela vai ser de certa forma mais eficiente, a tubulação vai ser mais fina e a bomba menos potente. Então você vai ter uma economia aí de um bom dinheiro. Ela está sendo bastante utilizada não só mais em pastagem, cana, e também agora sendo utilizado na cafeicultura. Por quê? Devido à facilidade de operação, porque um homem só opera um sistema de 60, cuida de 75 a 100 hectares, é tranquilo, quando você utiliza os aspersores de médio e baixo alcance. De modo que esses aspersores podem ser instalados desde 12 por 12 metros e até 24 por 24 metros. Aqui o cafezal com o sistema de irrigação, aqui os aspersores. Principais vantagens aí do sistema de irrigação em mar: baixo custo de energia, adaptação a qualquer tipo de terreno, dependendo da regularidade e facilidade de operação e manutenção. Tem como sempre fazer frete de irrigação. Olha, um custo de implantação varia muito de propriedade para propriedade e condição para condição. De 1.500 a 2.500 hectares e considerando já que você tem uma manutenção adicional aí, né? O uso de PVC de baixo diâmetro nessas linhas laterais facilita você utilizar um menor diâmetro, faz com que você gaste menos. Desvantagem: não tem como você deixar automático como um pivô central, então você tem uma dificuldade de mão de obra, maior dependência de mão de obra quando comparado a sistemas automatizados com um pivô central. É isso que eu acabei de falar. Necessidade de abertura de valetas para condicionamento das tubulações dispostas em malhas. Isso, quando você for colocar as tubulações das malhas, primeiro, o que você tem que se atentar? Eu vou fazer uma gradagem aqui. Se sim, eu faço a gradagem, corrijo o solo, depois eu implanto o sistema de irrigação. Se eu for ficar passando com máquinas sobre o local, se eu não for ficar passando com máquinas sobre o local, a profundidade de 30 centímetros dessa tubulação tá bom. Se eu for ficar transitando com máquinas, 80 centímetros abaixo da linha do solo já é adequado. Só fazendo um apanhado geral aqui sobre os dois sistemas de irrigação, convencional e o por malha. A disposição da tubulação favorece a distribuição da água nessa tubulação, fazendo com que você possa utilizar uma tubulação de menor diâmetro, uma motobomba de menor potência, e isso já torna bastante plausível você optar por ela, porque você vai ter uma economia de dinheiro por conta desses fatores. E a eficiência é praticamente a mesma. Então, desde já, obrigado. Qualquer dúvida, fala comigo. É isso. Até mais.